Saudamos a toda a igreja, saudamos aqueles que nos acompanham pela internet, saudamos aqueles que nos acompanham pelo rádio. Temos a alegria de mais um culto a Deus aqui no santuário da nossa igreja, na Rua Frei Caneca 525, primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Gostaria que você saudasse também a pessoa que está ao seu lado, desejando-lhe uma boa semana. Em seguimento ao nosso culto, ouviremos o prelúdio instrumental neste momento.
Nosso Deus e Pai, nosso Deus incomparável que Tu és, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos por este momento de culto que podemos ter, te agradecemos por mais esse dia que Tu nos concedes, te agradecemos pela nova semana que se inicia, nós te agradecemos pela presença de cada pessoa aqui neste santuário, cada pessoa que nos acompanha pelo rádio e pela internet. Senhor, nós te suplicamos a Tua presença, a Tua orientação, que Tu possas estar a cada momento, Senhor, com cada um de nós, ajudando-nos a trilhar a nossa jornada. Senhor, sabemos que Tu és o Deus de amor, que Tu és o Deus que concede a saúde, concedes a sabedoria, concedes a orientação, concedes a paz, concedes o entendimento. Tudo isso, Senhor, nós confiamos que Tu és este Deus incomparável, poderoso, grandioso, que nos supre de todas essas necessidades que temos. Por isso, Senhor, confiamos em Ti, confiamos também na Tua misericórdia, porque nada merecemos, tudo isso que temos, Senhor, é mediante o Teu amor e a Tua misericórdia para conosco. Esteja conosco ao longo deste culto, em cada momento, Senhor, inspirando-nos, orientando-nos, fazendo com que o Teu Santo Espírito de Deus esteja nos dando o entendimento da Tua mensagem para as nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos nos colocar de pé para adorarmos ao nosso Deus. Tu não habitas em feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões.
Podem se assentar. Nós teremos agora a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas ao som do hino Brilho Celeste, que cantaremos hino 446 do Inário para o culto cristão. Aqueles que escolheram, então, este domingo para trazer as suas contribuições e seus dízimos, poderão fazê-lo à medida que cantaremos este hino. Convido a irmã Amanda Silva para nos dirigir nesta palavra de oração e nesta oportunidade nós nos lembraremos daqueles nomes de irmãos nossos que estão em nossa lista de enfermos que consta do nosso boletim. Eu gostaria de ler estes nomes para que pudéssemos lembrar deles não só neste momento, mas durante a semana. Adalto Henriques, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Elizabeth Oliveira, Elza Mariano, Enoque Dias, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, José Peixoto, Maria Barcelos, Walter Lopes, Vânia Carvalho, Tereza Ferreira, Sara Carleane, Regina Lúcia Dias, Odileia Rodrigues, Nilce Silva, Niel Fiô, Neri Alves, Nelita Decotelli, Natália Oliveira, Martinha Rebelo, Marlene Fernandes, Maria Machado, Maria Ermelinda. Oraremos também por Maria da Silva Pereira, que aniversaria hoje, pedir orações da igreja sobre a sua vida. Oremos então sobre a direção da irmã Amanda. Oremos. Pai Celestial, graças te dou, Deus, por todo o valor que foi aqui depositado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela fidelidade dos seus irmãos, Pai, dos seus servos, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada um que colocou aqui esses valores, Senhor. Pai, agora eu lhe peço que o Senhor os abençoe, da mesma forma que
eles vieram aqui e colocaram esses valores, devolveram esses valores, porque o Senhor já os abençoou antes, com seus trabalhos, com suas aposentadorias, pensões. Lhe peço, Pai, que o Senhor continue com eles, sendo fiel, da mesma forma que eles foram a Ti. Agora, Pai, eu lhe coloco essas pessoas que estão enfermas em suas mãos. Os seus cuidadores, seus familiares, ser com cada um, Deus. E, se possível, o Senhor possa ajudá-los e que o Senhor possa dar a cura, Deus, se for a sua vontade. Mas, se não, eu lhe peço conforto, o conforto que somente o Espírito Santo pode dá-los. É assim que eu lhe peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouviremos o coral Nicéia Solene neste momento. Fizemos uma pequena inversão na nossa ordem do culto e, nesta oportunidade, eles nos trarão a composição, a música Aflito. Por que aflito? Ouçamos o coral Nicéia Solene. Pastor da nossa igreja, pastor João Soares da Fonseca, se encontra nesta noite pregando na primeira igreja batista de Cachoeiras do Macacu, na base da Serra de Friburgo. E ele aceitou este convite ao mesmo tempo em que temos a oportunidade de receber no nosso púlpito desta noite a irmã Maria Bernadette da Silva, diretora do CIEM, que neste momento vai nos trazer a mensagem desta noite e que também a sua presença nos traz muita alegria e muita satisfação em termos aqui a senhora conosco. Que a graça e a paz de Deus seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém? Meus queridos, hoje nós estamos aqui, a razão de eu estar aqui hoje, nesta noite, é porque estamos comemorando, nesta semana, 107 anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Foi uma instituição organizada, criada pelos batistas brasileiros há mais de um século, pela necessidade que o povo batista sentiu de ter em suas igrejas um ensino sólido da palavra de Deus sobre missões. Somos um povo missionário. E desde o início, nós tivemos, então, esse ensino de missões. Portanto,
estamos comemorando a educação cristã missionária. Longe de ser apenas uma responsabilidade das mulheres das igrejas batistas do Brasil, ela é uma responsabilidade de todo crente, de toda igreja, de ensinar como fazer missões. Então, a educação ensina sobre missões. A educação cristã missionária ensina sobre missões. Ensina que Deus criou o homem para viver com ele. Ensina que esse homem tomou um caminho errado na vida. E ensina que Deus providenciou o caminho eterno de retorno do homem. A educação cristã missionária é uma educação que em todo tempo desperta vocações. Ela fomenta isso nas organizações missionárias das nossas igrejas. Organizações para crianças, chamada hoje de Amigos de Missões. Organização para Mensageiras do Rei, pré-adolescência, Mensageiras do Rei para as meninas, Embaixadores do Rei para os meninos. Essa é a maneira como nós, os batistas, chamamos essas organizações que ensinam missões na igreja local. Para jovens, o que não é tão frequente em nossas igrejas, mas existe uma organização para as moças, para as mulheres solteiras, chamada Jovens Cristãos em Ação, e também para os jovens solteiros. E para as mulheres, então, o que a igreja conhece como MCA, Mulheres Cristãs em Ação. Mas os homens também têm a sua organização. Isso porque toda a igreja deve ser ensinada sobre missões. Toda a igreja deve ser também despertada para a obra missionária. A obra missionária não é só para a igreja, mas começa na igreja, começa em Jerusalém. É assim que a igreja toda faz missões no lugar onde está. É assim que a igreja também faz missões. E aqueles que são chamados vão para outros lugares e fazem missões. Sexta-feira eu recebi na minha sala uma irmã que é membro do conselho administrativo do CIEM. E ela veio com uma notícia. Uma mensageira do rei teve que viajar para o Canadá com a sua família, porque o seu pai foi fazer um trabalho lá, e ela foi com a família. E esta semana, aquela irmã recebeu daquela mensageira do rei a incumbência de reunir todo o material de ensino de missões, que isso aí são as mensageiras do rei, para mandar para lá, porque aquela menina quer começar uma organização missionária lá no Canadá, na igreja onde ela está. E nós louvamos a Deus, porque existe a semente de missões no coração daquela menina. Não sabemos o que ela vai ser quando crescer, mas com certeza, onde ela já está também querendo compartilhar esta mesma mensagem. A educação cristã missionária é uma educação que prepara vocacionados. E no Brasil, a única união feminina missionária do mundo que sustenta 2 casas de preparação de obreiros. É a missionária do Brasil, é a nossa união feminina, dos batistas brasileiros. E nós temos uma casa em Recife, Pernambuco, o SEC, Seminário de Educação Cristã, onde eu fiz o meu curso de preparação para a obra missionária. E o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, onde Deus me chamou para ser a diretora executiva. Portanto, eu sou um fruto desse ensino missionário na igreja. E a educação cristã missionária ensina a igreja a contribuir com esta obra. E os irmãos não apenas contribuem com as ofertas, há uma oferta que é tirada a cada ano, mas contribuem também com as suas orações. Nós temos o privilégio de ter nesta igreja uma aluna que tem sido acolhida por esta igreja e tem aprendido durante os 3 anos que está aqui
nesta igreja como uma estagiária, aprendendo a servir ao Senhor, a Elidiane, e nós agradecemos a esta igreja a oportunidade de ter alunos do CIEM aqui, mas queremos que daqui saiam também obreiros para a obra de Deus. E agora, gostaria de falar com vocês que toda esta caminhada de preparo do vocacionado começa com o chamado de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 5, versículos de 1 a 11, e vamos ler a palavra do Senhor e ver este acontecimento na vida de alguns discípulos do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Leiamos a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É Deus quem tem estabelecido o seu modelo para a Igreja de Cristo. É Deus quem também tem estabelecido o caminho para a escolha, o preparo e o envio de alguém para a obra do Senhor. O chamado é de Deus, é prerrogativa dele, e ele não a deixa para ninguém. Ninguém pode ir para a obra de missões, ninguém pode fazer a obra do Senhor, a obra de educação cristã, da pregação, dizendo-se chamado por qualquer homem na face da terra. É Deus quem chama, é Ele quem convida. Nesse texto, nós vemos então Jesus chegando junto ao lago com uma grande multidão ao seu redor, e então Jesus olha para aqueles homens desanimados, com uma noite de trabalho em vão, e Deus vê ali alguns daqueles que fariam diferença no mundo e que estabeleceriam com Ele a sua igreja na face da terra. Os versículos, então, primeiros, é um encontro de Jesus com Pedro e os outros discípulos, os que se tornariam discípulos. Primeiramente, Jesus precisa de alguma coisa que Pedro tem. Era um barco. Jesus se vê com a multidão lhe apertando para lhe ouvir. Ele olha para o bar e vê a estratégia melhor para que todos o ouvissem. Vai para o barco, se afasta da praia e ensina.
depois de ouvir o ensino do Senhor Jesus. Pedro ficou, claro, ouvindo. Depois de ouvir Jesus Cristo acabando de falar, até parece que Jesus estava agradecendo a Pedro. Pedro, eu lhe agradeço pelo barco, então eu vou fazer alguma coisa bem especial com você. Vai lá, vai bem para o fundo do Mar da Galileia e jogue as redes. Jesus tinha outro propósito. Jesus tinha outro propósito. A Bíblia nos diz que quando ele disse isso para Pedro, Pedro olha para Jesus e vê quem? Vê o Mestre. Era aquele que havia ensinado. Certamente Pedro estava impressionado com o seu ensino. E por isso Pedro diz: Senhor, nós estamos cansados de uma noite toda sem colher nenhum peixe. Mas mediante a tua palavra, eu acabo de te ouvir, mestre. Era mestre, ele usa a palavra mestre. Eu vou te obedecer. Ele obedece. O texto que nós lemos nos diz que eles então tiveram uma pescaria como talvez nunca anteriormente tinham visto, tantos peixes, tiveram que trazer outro barco, os barcos estavam quase afundando. Pedro chega na praia, e quando Pedro chega com os barcos cheios de peixe, poderia ser um momento de alegria, um momento de celebração, um momento de gratidão. Pedro se ajoelhar aos pés de Jesus, dizer: obrigada, Senhor, obrigada, 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 obrigada. O Senhor fez uma coisa muito boa, esse é o meu trabalho, eu sou um pai de família, eu preciso, Senhor, disso. Isso aí vai me dar muito dinheiro, talvez para a semana. Não. Pedro agora tinha um outro entendimento de quem era Jesus. O versículo 8 nos diz que então Pedro não chama mais de mestre. Agora ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Ele nem pensou mais na pescaria, nos peixes todos que estavam lá. Agora ele estava olhando para o Senhor do universo. Agora ele estava sabendo quem ele era o santo. E ele então vê ao Senhor, e quando ele vê ao Senhor, ele se vê como pecador. E então ele não se vê como uma pessoa capaz de estar junto de Jesus. Nós só podemos fazer missões e só fazemos a obra de Deus e só atendemos o apelo de Deus quando nós temos uma consciência de quem é o Senhor. O Senhor de toda a terra, de todo o céu. E quando temos uma consciência de quem nós somos, pecadores, miseráveis, salvos pela graça de Deus. E é quando Pedro se vê assim, que Jesus então olha para Simão e diz: não tenha medo, de agora em diante, você vai ser pescador de homem, ou pescar gente. Jesus Cristo fez o convite. Mas Jesus Cristo, quando faz o convite para alguém, para a sua obra, Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Cada um de nós tem que responder a esse convite. E Pedro respondeu. Esse convite é um convite que muda toda a perspectiva da nossa vida. Mudou para Pedro. Pedro estava ali com uma pescaria maravilhosa. Pedro estava ali com a possibilidade de correr atrás de Jesus durante muitos dias e nos dias seguintes dizer: Jesus, onde eu jogo a rede? Senhor, onde eu jogo a rede hoje? Ele havia descoberto que o Senhor sabia onde jogar a rede, quando jogar a rede. Mas a Bíblia nos diz no versículo 11 que eles arrastaram os barcos para a praia,
deixaram tudo e seguiram a Jesus. O deixar tudo. O chamado requer uma renúncia. E quando Jesus disse, não tenha medo, ele estava falando ao coração de Pedro, como talvez ele esteja falando ao coração de cada um aqui presente. Não tenha medo. Se Deus está chamando você para uma obra específica para você fazer. Não tenha medo de deixar as coisas que você tem, porque Deus sabe como multiplicar coisas. Deus sabe como atender às nossas necessidades. Não tenha medo de aceitar o convite do Senhor, porque você não tem o que você acha que precisa para a obra. É o Senhor quem capacita. Então, o chamado de Deus é um chamado que Ele faz, mas é um chamado que você e eu respondemos, depois de reconhecermos quem é que está nos chamando. E quando nós reconhecemos, fica fácil de dizer para todas as outras coisas, eu deixo tudo, eu renuncio a tudo, e eu vou seguir o Senhor. Pedro fez isso. E a caminhada que ele teve com o Senhor durante os próximos 3 anos foi exatamente para descobrir cada vez mais quem ele era, para que Pedro pudesse falar de Jesus, para que os discípulos pudessem falar de Jesus. Ele precisava de viver com Jesus. E quando nós lemos os 4 evangelhos, nós descobrimos então o que eles viram, e o que eles presenciaram, de que eles participaram. E então eles descobriram que Jesus é pastor para as ovelhas, é pão para o faminto, é água para o sedento, é bom mestre para o discípulo, é luz para a escuridão, é caminho para o perdido, é verdade para o enganado, é vida para o que está morto, é juiz para o injustiçado, é descanso para o cansado, é Messias para quem espera, é Salvador para os que sentem perdidos. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus que se tornou carne para sofrer na carne o sofrimento de todos nós. Ele é o exemplo perfeito de obediência e de renúncia. Ele é o próprio Deus que se humilhou a si mesmo e tomando a forma de servo, se fez um como nós. Pedro, na sua caminhada de preparo com o Senhor Jesus, ele descobriu que Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que enche as redes de peixes, acalma as tempestades, come com pecadores, cura os enfermos, abençoa os inimigos, consola os aflitos, ressuscita os mortos, conforta os enlutados, liberta os endemoniados, restaura os quebrantados, multiplica os pães, limpa os corações, abençoa as crianças, renova a esperança, abre a boca do mudo, abre o ouvido do surdo, põe de pé o aleijado, dá descanso ao cansado, anda sobre o mar, vence o tentador, perdoa o arrependido, dá salvação ao perdido. Ele é a resposta que o mundo precisa. E Pedro reconheceu esta verdade, porque ele a vivenciou em si mesmo. Sem medo, porque caiu várias vezes. Conhecemos o Pedro. Caiu várias vezes. A sua fé fraquejou várias vezes, mas o Senhor o levantou cada vez para torná-lo aquele que estaria pronto para pregar a mensagem do Evangelho. E mais de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, aceitarem a Jesus Cristo em um só dia, porque era um homem que tinha caminhado com o Mestre. O preparo implica não só num preparo acadêmico, mas um preparo de comunhão, de dedicação, de intimidade com o Mestre. E é isso que fazemos no CIEM, quando preparamos missionários e educadores cristãos, nos 3 anos, dando para eles oportunidades de caminharem com o Senhor. No currículo, o nosso currículo é um currículo paralelo, pequeno, o currículo para o discípulo de Jesus. É aquele currículo de caminhar com Ele. E certamente que depois de algum tempo, no tempo próprio, Deus, então, envia. É Ele quem envia.
Ele usa a igreja, mas é Deus quem envia o chamado para o lugar onde Ele já tem designado e para a obra para a qual Ele o tem ou a tem preparado. Meus amados irmãos, educação cristã missionária na igreja possibilita esse momento inicial de conhecer esse Deus maravilhoso através das obras que Ele já tem feito, conhecendo toda a obra de missões que Ele tem feito na igreja local. É esse ensino. É também oportunidade para despertar a vocação de alguém. É também a oportunidade que alguém tem para se preparar e a igreja sustentá-lo durante o tempo de preparo. E quando o tempo chega, é a igreja de Cristo que, em obediência ao Senhor, envia até os confins da terra aquele a quem o Senhor tem chamado. Se é Ele quem chama, enquanto eu li a palavra do Senhor e enquanto meditamos na palavra do Senhor nesta noite, certamente que nesta igreja, neste momento de culto, de adoração ao Senhor, o Espírito de Deus falou com pessoas aqui neste lugar. Então eu gostaria de pedir que neste momento você fechasse os seus olhos. É para ouvir a voz do Espírito, não a minha. É o Senhor quem chama. É você quem responde. Nós ajudamos no preparo. E é Deus quem envia. Se Deus está tocando em seu coração, está falando ao seu coração nesta noite, e é um chamado de Deus, não sei para que Ele, quem sabe, mas há uma voz inconfundível do Senhor em seu coração, em sua mente, agora, falando para você, dizendo que Ele tem um projeto para você, caminhar com Ele e realizar uma obra aqui no mundo. Se você está ouvindo essa voz, e se você deseja, nesse momento, responder a este apelo, eu gostaria que, então, você ficasse de pé. Enquanto todas as pessoas estão orando, você fica de pé e nós vamos orar por você nesse momento. Essa atitude de ficar de pé é apenas o momento em que você se entrega a Deus em seu coração e o seu corpo, todo o seu ser, responde a este chamado. Se tem alguém aqui, gostaria que ficasse de pé. Nós vamos orar por você. Nós não insistimos em chamado, porque o chamado é de Deus, não é nosso. Mas nós vamos orar. E enquanto estamos orando, se você toma essa decisão, então você vai ficando de pé. O Senhor sabe, e Ele sabe que direção irá dar à sua vida. Oremos ao Senhor. Amado Deus, na Tua presença estamos e Te agradecemos, ó Deus, por sermos aqueles que atenderam a Tua voz. Quando nos sentíamos perdidos e ouvimos a voz do Salvador, nos chamando para a salvação. E aqui nós estamos, Te adorando em espírito e em verdade. Reconhecemos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, mas é também o Senhor da obra de redenção na face da terra. A iniquidade tem se multiplicado
como o Senhor falou. Nós temos visto isso com os nossos próprios olhos, nesta geração. Nós temos visto, ó Deus, o clamor de um mundo perdido, vivendo no pecado, afundando cada vez mais, necessitando de esperança, de paz, de salvação. E aqui estamos nós, a tua igreja, o teu povo, reunido aqui, sabendo que o Senhor continua chamando pessoas para realizarem a tua obra de uma forma especial, mas chamando toda a tua igreja para realizar a obra redentora neste mundo, na proclamação das boas novas. Mas, Senhor, aqui estão alguns que nesta noite tomaram a decisão. Eles estão de pé. Tem outros que estão assentados, Senhor Deus, e o Senhor conhece cada um, talvez em tumulto em seus corações, com dificuldades, ó Deus, de aceitarem o teu chamado. Senhor, fala para eles o que o Senhor falou para Pedro, o Senhor mesmo falando em seus corações. Não tenha medo. Não tenha medo. Que eles possam, ó Deus, confiadamente entregarem-se a Ti e serem, ó Deus, encaminhados para a seara, onde o Senhor deseja que eles trabalhem. Abençoa esta igreja, Senhor Deus, que ela seja uma igreja que fomente não só o espírito missionário, mas também a vocação missionária, a vocação ministerial, para que desta igreja muitos saiam até os confins da terra, proclamando que só o Senhor é o Salvador. Abençoa-nos, Senhor, e dirige-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. À medida que escutarmos o pós-lúdio instrumental neste momento, continuaremos em oração. E se você, ouvindo esta mensagem, sentir no seu coração que há um chamado para você, seja um chamado para aceitar Jesus como seu Salvador, ou se você já aceitou Jesus, mas sente um chamado para dedicar a sua vida de serviço, colocar-se nas mãos de Deus, como a nossa pregadora nesta oportunidade nos conclamou, se você pensa nisso, se o seu coração sente que está sendo chamado para isso, continue neste momento em oração, todos nós, à medida que ouviremos o pós-lúdio instrumental. E se você desejar, vem aqui e sente neste primeiro banco, para que a pregadora possa conhecê-lo, possa cumprimentá-lo e possamos ampliar a nossa oração a favor da sua vida, a favor da sua jornada. Oremos ao Senhor enquanto ouviremos o pós-lúdio instrumental.
Estamos nos aproximando do final do nosso culto à noite em nossa igreja e, neste momento, gostaria de reconhecer aqueles que nos visitam, que estão presentes aqui conosco no santuário, para que pudéssemos saudá-los. Nossa igreja sempre se alegra com a presença de visitantes, mas é importante que nós possamos reconhecer esses visitantes. Então, se você nos visita, fique em pé por um momento para que possamos saudá-lo e cumprimentá-lo. Peço aos membros da igreja, irmãos da igreja que estão muito obrigado, ao lado dessas pessoas, que os cumprimentem em nome da igreja. Sempre que se sentirem, puderem, se sintam à vontade para retornar e participar dos cultos da nossa igreja no nosso santuário. Aqueles que também não estão aqui presentes no santuário, mas nos acompanham pela internet, alguns têm mandado algumas mensagens e nós aqui trazemos, nesta oportunidade, 4 dessas mensagens, de Júlia e Gabriel, que nos comunicam, que nos mandam um e-mail da Holanda, dizendo o seguinte: sentem-se abençoados em poder participar do culto. Na Europa é difícil encontrar um culto que anime os corações. Desejam que essas pessoas, o Júlia e a Gabriel, desejam que a igreja mantenha esse ministério de transmissão. Muito obrigado a vocês. Sim, manteremos, pela graça de Deus, este ministério de transmissão ao vivo dos cultos da nossa igreja. Também recebemos de Jane e Jarbas Campos, de Ipatinga, em Minas Gerais, a seguinte mensagem: apesar de longe, sentem-se abençoados com o culto. Edgar, Esther e Adésia, de Campinas, São Paulo, pedem orações da igreja por um local para implantação de trabalho evangelístico na região metropolitana de Campinas. Agradecem a Deus a transmissão do culto. E Eliette Alegria, da nossa igreja, membro da nossa igreja e também membro do coral Nicéia Sorém, ainda impedida de comparecer à igreja, está participando do culto via internet e sentiu-se inspirada pelo culto e pela música e deseja a todos uma boa semana. Temos aqui um pedido de oração que nós encaminharemos ao Ministério de Oração da nossa igreja, coordenado pela irmã Gelsa, para que esses pedidos possam ser devidamente tratados e levados em conta nas reuniões de oração da nossa igreja. O nosso culto se encerra neste momento, ou logo a seguir, e eu gostaria de fazer com todos a leitura deste Salmo 3, capítulo 3, verso 5, que se encontra em nosso boletim, que é uma oração de despedida. E eu gostaria que todos lêssemos a uma só voz esta oração de despedida. Vamos lá? Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Eu gostaria de convidar, então, o coral Nicéia Sorém. Ao invés do hino Finda-se este dia, nós ouviremos o coral Nicéia Sorém apresentando-nos a música Nos Braços de Jesus. Que esta semana que se inicia, nós podemos, a cada dia desta semana, sentir a presença de Deus na nossa vida, que possamos sentir os braços de Jesus nos sustentando na nossa jornada, nos nossos desafios, dando-nos a orientação e dando-nos a visão do que Ele quer, do que Deus quer que nós façamos de nossa vida. Ouçamos.